Fala galera, e aí, como passou o carnaval, como passou o feriadão, tudo certo? Hoje eu queria trazer apenas uma reflexão para vocês, porque muitos dizem que o ano começa depois que o carnaval termina e por aí vai, então eu queria trazer uma reflexão para vocês. Uma reflexão que eu passei esse final de semana aí, esse feriado, pensando e até comentei com algumas pessoas sobre a percepção, sabe? E como a percepção ela molda você e como cada um tem uma percepção diferente. Por que eu digo isso? Porque o que a gente vê, na verdade, não é a realidade de fato que existe no mundo em sua volta. E isso é interessante, por quê? Porque a gente tem uma percepção e ao mesmo tempo uma ilusão. Por quê? Porque os sentidos da gente, eles captam apenas fragmentos do que está em sua volta. E a partir disso ele joga essa informação para o seu cérebro e o seu cérebro ele interpreta, entendeu? Baseado nas suas memórias, nas suas lembranças, nas experiências passadas. Então, por que eu digo isso, né? Porque o papel da consciência ela é muito importante, porque ela influencia demais na sua percepção, no que você está percebendo, no que você está percebendo do mundo em sua volta. E o interessante nisso é que além dessa construção de experiência passada, experiência vivida, memórias, lembranças, existe o papel também dos neurotransmissores, né? Que eles modulam de acordo com a percepção que você está vendo e que você quer perceber. Agora, por que, né? Eu estou falando isso? Porque será que você está com uma percepção muito limitada? Será que a sua percepção ela é a mais construída possível? Por que eu digo isso, sabe? Porque eu tinha uma percepção muito limitada. Por que eu digo limitada? Porque às vezes, sabe, gente, como eu posso dizer, ficamos tão, sabe, encurralado, não é bem essa palavra, mas às vezes a gente fica com a visão tão distante da realidade, sabe? Por exemplo, eu tinha uma percepção muito longe da minha realidade. Por quê? Porque a minha experiência e o que eu estava passando e os meus neurotransmissores estavam me modulando justamente para só ver o lado ruim das coisas, só para ver uma perspectiva de fracasso, que eu era um fracassado, que estava tudo ruim pra minha vida, que eu não conseguia nada. Então, é isso que eu falo, sabe? É isso que eu falo sobre a percepção que eu tinha e o que isso contribui, né? Por que isso acontece? Tem muitos fatores, né? O primeiro são os vieses cognitivos, né? As heurísticas que acontecem na tua vida. O que eu digo heurísticas, né? Heurísticas são atalhos mentais que o seu cérebro ele já está acostumado a fazer aquilo constantemente. Então, por exemplo, se você sempre olha o lado negativo das coisas, então o seu cérebro ele tem aquele viés cognitivo e aquela distorção da realidade, porque o viés cognitivo ele distorce a tua realidade, entendeu? Por que eu digo realidade? É o que são vários pontos que você tem que olhar antes de você gerar uma percepção sobre aquilo. Por exemplo, existe muito daquela de você colocar uma foto que tem duplo sentido, tem uma foto que tem duas imagens em uma só, e às vezes a pessoa só consegue olhar apenas uma imagem. Tem uma imagem muito famosa, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, que é de uma moça que ela tá meio que de lado e a ideia é você ver as duas imagens a partir daquela moça, que tem uma velha, uma senhora, e tem uma moça. A partir daquela moça virada, você consegue perceber outra imagem que é de uma senhora olhando mais para diagonal. Então, porque eu falo sobre essa foto, porque através das suas experiências e da sua percepção do modo como você vê as coisas, muitas vezes você consegue ver só a moça, outras vezes você consegue ver só a senhora. E a ideia é que você veja as duas imagens ao mesmo tempo, que você perceba que ali tem uma moça e que a partir daquela moça você também pode ter uma senhora. E isso é bem complexo, sabe? Então, a partir desses vieses, né, cognitivos, dessas heurísticas que são o caminho que dá pros vieses, o efeito da memória na percepção também ela é importantíssima, porque as lembranças, como eu falei, as lembranças passadas, elas influenciam demais no modo como você enxerga as coisas. E a partir da sua experiência, do que você passou, então aí você não, o seu cérebro, ele começa a moldar a forma como você enxerga o mundo, sabe? E os estados alterados da consciência também, ele é importantíssimo. Então, sonhos lúcidos,
estados meditativos, experiência de fluxo, isso tudo também influencia essa parte da percepção. E eu tô tentando te explicar tudo isso porque esses dias eu refletindo, né, sobre aquele vídeo que a gente falou de fazer uma análise profunda e tudo mais, e isso é sempre. Você sempre vai ter que fazer essa análise profunda na sua vida. Então, entende bem a reflexão que eu quero trazer para você essa semana, que é para você refletir sobre você mesmo e sobre a sua percepção. O que é que realmente você está vendo da vida? Por exemplo, esse carnaval, o que passou, a sua perspectiva daqui para frente, no seu eu do outro dia. Então, o que é que você está percebendo? O que é que você está percebendo sobre você, sobre as outras pessoas? E uma coisa importantíssima que quando eu me perguntei isso, eu fiquei, caramba, velho, que poderoso isso, né? O que é poderoso? É você parar e você fazer uma pergunta para você mesmo. Cara, será que realmente eu tô vivendo? Ou será que eu tô repetindo os mesmos acontecimentos o tempo todo? Vou melhorar para vocês. Será que eu tô vivendo cada ano da forma correta e da forma que se tem que viver? Ou eu tô repetindo o mesmo ano várias vezes? Se você olhar pro, sei lá, 5 anos atrás, você viveu realmente cada ano do jeito que tinha que ser vivido? Ou você repetiu um ano várias vezes? Tá entendendo? Então, isso é poderosíssimo, véio. Isso é muito poderoso. E eu queria te fazer essa pergunta. E aí? Tu realmente tá vivendo a vida do jeito que ela tem que ser vivida, com a percepção mais alimentada? Ou tu tá naquela escassez de percepção? Ou seja, por que eu tô dizendo escassez de percepção? Porque você tem que abrir o leque de possibilidades na sua cabeça, no seu cérebro, para que você possa ter mais argumentos para o seu cérebro buscar aquelas memórias, aquelas experiências, para que ele possa ter uma percepção melhor, mais apurada, sabe? Mais aguçada, de você não só ver o lado ruim das coisas, também de você não só ver o lado positivo das coisas, mas de você sempre ter aquele equilíbrio na sua vida, entendeu? Porque, vamos lá, se a gente for falar de sensório motor, se a gente for falar é porque não tem como eu aprofundar muito essa questão aqui, mas se a gente for falar de como a gente sente as coisas, então se a gente for falar da visão, que é a forma que a gente percebe as coisas, que uma das formas que a gente percebe as coisas, tem um estudo que fala, bem, poderosíssimo, que quando a gente tem duas vias, porque a gente olha, aí resumindo, né, é como se fosse um canal que vai direto pro tálamo. Então esses fragmentos, essas informações que a gente recebe, elas são enviadas direto pro tálamo, e o tálamo, ele processa essa informação baseado nas nossas experiências e envia para a parte occipital, que fica aqui atrás da nuca. Então, muitas vezes quando você bate com essa parte de trás, sua visão você fica meio por conta disso, porque as informações de fato, elas são encaminhadas para a parte de trás do cérebro. E essa parte, ela subdivide essas informações para a via lateral e a via dorsal, que é ventral o nome, né? Encaminha para a via ventral e para a via dorsal. A via ventral, ela identifica o que realmente é. Por exemplo, eu estou olhando aqui, é um celular, estou vendo a minha imagem aqui, que eu estou falando, e a via dorsal, ela diz, ó, qual é a minha distância pro celular, entendeu? Ela lhe posiciona, né? Ela posiciona você em relação ao ambiente. Então, quando, por exemplo, a via dorsal, que é onde e como dá o seu corpo referente ao espaço, ela é danificada, ela tá com a via dorsal, né, danificada, alterada, ela sabe que tá na vertical, corrigindo aqui que eu falei ao contrário, né? Ela sabe que tá na vertical, mas quando ela vai colocar a mão, ela erra. E o inverso também é verdadeiro. Quando a via ventral, né, tá danificada, ela não consegue dizer que a fenda tá na vertical, mas quando ela vai colocar a mão, ela acerta. Vê que louco. Então é isso que eu quero trazer de reflexão para você hoje. Aí tu fala assim, beleza, mas tu falou tudo isso aí, mas não falou como a gente consegue melhorar essa nossa percepção, como treinar o cérebro para ter uma gama maior e uma riqueza maior de substratos
para ela poder ter uma percepção mais apurada. E aí, cara, tem várias coisas que você pode fazer, por exemplo, neuroplasticidade, reprogramação mental, técnicas de expansão de consciência, que aí vai mindfulness, visualização criativa, pensamentos divergentes e como escolher a realidade, né, que queremos viver. Então, é uma relação entre foco, atenção e percepção de oportunidades. Você tem que ter uma gama, uma diversificação diferente do que você tem hoje, ou seja, conhecimento, pessoal. Buscar conhecimento, buscar experiências novas e ver que, pô, bicho, será que realmente eu tô repetindo o mesmo ano várias vezes, velho? Será que eu tô fazendo a mesma coisa o tempo inteiro? Então, para um pouquinho e reflete sobre isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e espero que eu possa ter transmitido de uma forma didática para vocês esse meu pensamento, sabe? O que eu parei para pensar essa semana. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aí, fala comigo, curte, pra gente trocar essa ideia, beleza? Então, valeu pessoal, vamos nessa.